Dando início à sessão extraordinária, saúdo meus colegas da mesa diretora, demais vereadores e servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Cito a secretária que faça a chamada dos vereadores. Marilu Sertal Simon, presente. Diogo Tomás Lage, presente. Fernanda Luiza Kuhn, Ivair Laval, Presente. Luiz Eduardo Ritter, Luiz Jonas Bach, Presente. Roque Eloy Fábio, Presente. Chineio Dair Petri, Presente. Waliston Telmo Nova. Presente. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos, dou por aberta a presente sessão extraordinária, solicitando à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor Deus, estará com você por onde você andar. Josué. Dando início à ordem do dia, solicito à secretária que faça a leitura do ofício encaminhado pelo Poder Executivo e da convocação da presente sessão extraordinária. Ofício número 1, de 2 de janeiro de 2025. Excelentíssimo Senhor, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Lagoa dos Três Cantos, Rio Grande do Sul. Senhor Presidente, através do presente, com base nas disposições da Lei Orgânica Municipal, solicito a Vossa Excelência a convocação das senhoras e dos senhores vereadores para uma sessão extraordinária deste Poder Legislativo para o dia 6 de janeiro de 2025, com início às 19 horas, a fim de serem apreciadas matérias de relevante interesse público, constantes dos seguintes projetos de lei, as quais solicitamos que sejam analisadas, discutidas e votadas em regime de urgência nos termos da legislação vigente. Primeiro, projeto de lei número 001 de 2025, cria e extingue cargos em comissão e de funções de confiança junto a quadro de cargos de provimento em comissão, CC, e funções de confiança. Cria o cargo de provimento efetivo, denominado de fiscal tributário, declara e extinção cargos junto ao quadro de cargos de provimento efetivo. Altera os quadros constantes dos artigos 3º, 19º e 27º da Lei Municipal número 859 de 2010, com suas alterações, e dá outras providências. Número 2. Projeto de Lei número 002 de 2025, que declara de interesse social para fins de implementação de programa habitacional popular nos lotes urbanos de propriedade do município, localizados loteamentos Alto da Lagoa e Guerre. Autoriza o Executivo Municipal a alienar esses lotes urbanos e dá outras providências. Projeto de Lei número 003 de 2025, que reabre até 31 de janeiro de 2025 o prazo previsto no artigo 16 da Lei Municipal número 1534 de 2022, alterado pela Lei Municipal número 1676 de 2004, declara de interesse social para fins de implementação do Programa Habitacional Popular, lotes urbanos de propriedade do município, localizados no loteamento denominado Alto da Lagoa, que autoriza o Executivo Municipal a alienar esses lotes. Por outro lado, e a fim de possibilitar a convocação das senhoras e senhores vereadores, colocamos à sua disposição os veículos da municipalidade. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais integrantes desse Poder Legislativo nossos votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Sérgio Antônio Lage, prefeito. Coloco em discussão o regime de urgência dos projetos de lei do Executivo 001, 002 e 003/2025.
Não havendo discussão e votação. Os vereadores que forem a favor do regime de urgência permaneçam como estão, os contrários manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 001/2020. Projeto de Lei do Executivo número 001 de 2025 cria e extingue cargos em comissão e de funções de confiança junto ao quadro de cargos de provimento em comissão e funções de confiança. Cria o cargo de provimento efetivo, denominado de fiscal tributário, e declara em extinção cargos junto ao quadro de cargos de provimento efetivo. Altera os quadros constantes dos artigos 3º, 19º e 27º da Lei Municipal 859 de 2010, com suas alterações e dá outras providências. Esse projeto só tem um pequeno erro de digitação que já foi acertado. A lei é 859/2010 e aqui no projeto diz 859/2020. Tá? Já foi acertado. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo número 001/2020. Aliás, em discussão, desculpa. Não havendo discussão, votação. Quem for... Isso. Em discussão. Quem for... Gostaria de questionar em relação à saúde, 40 horas. O site da prefeitura, propriamente o cargo mesmo foi extinto 2/7/2024, foi reduzido para... Agora nós estamos recriando ele de novo para 40 horas. Queria tirar essa dúvida e esclarecer. Na verdade, ele foi extinto, né? E agora está sendo criado de novo. E, o executivo achou uma necessidade, tá? Então está sendo criado de novo. Presidenta, nesse último ano, a administração devia vir, então, e extinguiu de 16 horas, né? Dois cargos, um de 16 e 40 horas agora. 16 não foi extinto. Uma falha administrativa não extinguiu. Então, nós vamos ter 2 cargos de diretor na saúde. Um de 16 horas e um de 40. Quer fazer isso? Não, mas eu acho que o de 16 existe ainda, não foi extinto, ele está. Não sei, Luiz, se tem alguém que está ocupando o cargo, se não, né? Pode falar. Pode falar bem tranquilo. Senhor presidente, colegas vereadores, satisfação aí na primeira sessão extraordinária, né, da Câmara, em relação aqui ao projeto de lei, então, número 01 de 2025, tá? É para clarear um pouco o funcionamento dos colegas. Esse cargo, nós estamos agora iniciando uma nova gestão, né, uma nova administração, inclusive onde deverá haver mudanças dentro da Secretaria da Saúde. Hoje nós temos o nosso vice-prefeito que responde por ela até o final de janeiro, onde deverá ser anunciado o novo quadro, né, colaborativo de secretários e de quem tocará esta pasta. E o entendimento que se tem, né, por parte do governo
é que o cenário atual hoje demanda de um diretor de 40 horas, né, para compor o quadro da administração dentro da parte da Secretaria da Saúde. E tanto que se propõe aí a criação desta, né, a recriação deste cargo de 40 horas para o cargo de diretor. Na oportunidade anterior, né, quando foi extinto o cargo de diretor de 40 horas, foi criado na época um cargo de 16 horas, né, para atender uma demanda que se tinha dentro da administração pública, dentro aqui da nossa Secretaria da Saúde, onde nós buscamos uma profissional do mercado, né, que veio com conhecimento que nós não tínhamos dentro, que nós não encontramos o perfil da forma como a gente acabou trazendo na época aqui para o município. E hoje, então, nós não tendo mais esta profissional para o cargo de 16 horas, optou-se sim em propor e apresentar esse projeto de lei, criando o cargo de diretor para 40 horas, né? E que amplamente discutido durante a nossa reunião de comissão também, né? Onde nós entendemos que se faz realmente necessário em virtude da amplitude que é a Secretaria da Saúde. E antes disso nós tínhamos uma pessoa que respondia com o cargo de diretor com 16 horas. Antes disso eram 30 horas, depois 16 horas. E hoje nós não temos mais, então hoje se propõe a criação a retomada, então, senhor presidente, recriação desse cargo de 40 horas, para nós termos uma pessoa junto à Secretaria da Saúde na integralidade da carga horária semanal, né? Em relação a esse cargo específico, essa seria a minha manifestação, e também falar da extinção de alguns outros cargos, né? Onde o mercado hoje, muitas empresas, muitos órgãos públicos, né, não só municipais, mas estaduais, federais, inclusive o próprio Tribunal de Contas já hoje possui esses cargos, né, que nós estamos propondo aqui a extinção, também extintos dentro da sua esfera, sendo terceirizados, né? Então isso a gente entende com bons olhos, buscando sempre uma maior eficiência no processo e no atendimento final aqui à nossa população. Então, minha manifestação em relação ao projeto de lei número 01 aqui, né, defendendo o projeto também e a importância que se faz de nós termos pessoas para poder gerar um atendimento de qualidade cada vez maior aqui à nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, eu também quero me manifestar quanto a isso. Como o Ivair estava dizendo também, Sidney, eu acho fundamental a gente ter um diretor na saúde 40 horas. Eu acho que isso a gente já teve um experimento, isso já acontecia em outras administrações, e a gente sabe muito bem que hoje o secretário da saúde, ele tem várias outras atividades também fora da secretaria. Inclusive em reuniões da CIR em Passo Fundo, tem várias outras demandas também a serem atendidas. Eu acho que na falta do secretário, é importante a gente ter um profissional, uma pessoa que esteja ali comprometida e que a pessoa pode se reportar e se dirigir a essa pessoa. E eu acho que isso é muito importante. Como se diz, não é um investimento, não é um dinheiro colocado fora. É de suma importância que a gente tenha essa parceria, além do secretário, um diretor de saúde. E como o Diogo disse também dos outros cargos, alguns em extinção, foi o que a gente estava falando ali quando a gente se reuniu também na comissão ali de orçamento, sobre o impacto que isso poderia gerar né? Mas como a gente diz, tem cargos hoje que até hoje o Tribunal de Contas ele se coloca favorável ter não só concurso, a gente teve ali nosso caso até citar um exemplo, que um dos cargos é pediatra. Está aí para todo mundo ver ali, no caso do projeto, para as pessoas que querem. A gente já teve pediatra no posto 20 horas, que não comportava. Era tempo ocioso para a Lagoa dos Três Cantos. Não que não seja importante, mas hoje a gente tem pediatra que é 8 horas e consegue atender toda uma demanda.
né? E o tribunal mesmo diz assim que como uma especialidade, isso não é que tem que ser, tem que ter, a gente pode ter profissional. Né? E também não seria uma obrigatoriedade, mas a gente tem isso no nosso quadro porque a gente acha importante. Porque o clínico geral pode atender a isso. E antes de ser pediatra, pessoal, mas a gente sempre teve, acho que no Lagoa dos Três Cantos, a comunidade sempre teve um pediatra e teve, né, profissionais especialistas, no caso, em cada, né, no caso, pediatra, ginecologista. Eu acho que isso é muito, muito importante. Então, assim, só para esclarecer um pouco também que não é ilegal, é o que nós estamos fazendo. Também no andamento de todo o trabalho, como o vereador Diogo disse, eu também sou favorável, porque a gente tem que organizar o trabalho, né? Como a gente tem ali também na parte das licitações, das compras, a gente sabe que o órgão privado é bem diferente do órgão público. Hoje, quando a gente quer comprar uma caixa de agulha, a gente depende de orçamentos, a gente tem que estar buscando, e às vezes é bem complicado a gente conseguir. Então, só quem trabalha nesses setores, que nem a gente teve um caso ali de teste de Covid, de influenza, e a gente teve uma demanda, e daí a gente ficou sem um tempo. Só que as pessoas às vezes não perguntam para nós o que aconteceu, né? E daí nós não achávamos em lugar nenhum, foi feita uma compra, não tinha, foi feito 3 orçamentos, e daí o pessoal estava procurando, a demanda era muito grande, né? Só um exemplo que eu estou dando. Então, a parte pública é muito diferente. E às vezes, por mais que tu tenha recurso, se não é destinado para aquilo ali, a gente não consegue comprar. Então, não é muita questão de ter dinheiro ou não, mas dizer da importância de alguns cargos que hoje a gente está criando, mas porque é de suma importância a gente ter para uma organização de um bom serviço e de um bom andamento, que é o que a gente quer para a comunidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Em votação. Os vereadores que forem a favor do projeto permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 002/2020. Projeto de Lei do Executivo número 002 de 2025 declara de interesse social para fins de implementação de Programa Habitacional Popular os lotes urbanos de propriedade do município localizados nos loteamentos Alto da Lagoa e Guerre. Autoriza o Executivo Municipal a alienar esses lotes urbanos e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 002/2020. Senhor presidente, uma ponta colocada na tabela. Situação. Vejo aqui. Situação essencial. Caberíamos faltar um ponto mais. A questão da família deficiente. Está estipulado como 10 pontos. De repente ali, como nós queremos atingir as pessoas com classe um pouquinho mais favorável, nós poderíamos aumentar essa parte da pontuação. Assim como também, de repente, incluir a parte de pessoas com comorbidades. Outro ponto, coloco em ressalva, é no artigo onde fica, de certa forma, preso as pessoas que vão adquirir esses terrenos e esse financiamento, onde elas são impossibilitadas de fazer a venda ou alugar esse imóvel. Mas pode ocorrer, em algum momento, da pessoa estar 5, 10 anos, de repente, morando em Lagoa nessa casa, ela, por alguma eventualidade, ter que se mudar da cidade de Lagoa. Então, eu tenho uma indicação aqui para fazer uma emenda a esse artigo, colocando a possibilidade de ela sim alugar ou vender esse imóvel a partir do momento que ela quitou o mesmo. Então, essa é a minha colocação que eu tenho que fazer. Obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores,
Projeto de lei número 2 de 2025, projeto de bastante relevância, importância para nós, né? Eu preciso aqui fazer algumas ponderações em relação a esse projeto, senhor presidente, da importância de Lagoa dos Três Cantos ter conseguido a aprovação desse projeto junto ao Estado. Nós fomos um dos 15 municípios que foram beneficiados de um total de 497 municípios, sendo que 2 já haviam sido contemplados anteriormente, né? Então 15 nessa última remessa. E isso tudo muito se fez possível, né? Nós termos aqui, sim, estruturado uma secretaria que cuida, né, dessa parte de desenvolvimento social e de um departamento específico que trata sobre habitação, sobre reformas. Então, muito importante isso aqui, a gente ressaltar agora aqui no momento da discussão desse projeto, né? Quero aqui aproveitar, então, para falar um pouco, não vou esmiuçar todo o projeto, mas falar de algumas coisas que são importantes. Eu tirei hoje à tarde, quando eu estava estudando ainda esse projeto, eu fiz um comparativo aqui com outros municípios. E Lagoa dos Três Cantos tem algumas particularidades aqui que eu achei bem interessante. É o único município que eu encontrei que permite, né, um parcelamento de até 240 meses. Então, eu acho que é importante aqui fazer um agradecimento à sensibilidade que teve a administração municipal de proporcionar com que pessoas com uma renda menor pudessem ter acesso à moradia digna, à habitação, né, que é um projeto que a gente tanto trabalhou aqui, já na gestão passada, e que bom que a gente já colheu alguns frutos e agora a gente vai colher ainda mais frutos sobre um projeto bem importante. Então, comparativos assim, que nos fazem ver a sensibilidade aqui do projeto, tá? Gostaria aqui também de me manifestar em relação à questão da situação especial que o colega citou. Eu entendo também essa preocupação, tá? Mas olhando pelo formato apresentado aqui, pela imparcialidade da forma como foi também gerado o antigo processo que disponibilizou 18 lotes, na minha opinião, eu manteria sim. Então, não sei se o presidente deve colocar em votação a indicação, acredito que sim, mas na minha opinião, você manteria o projeto na forma original. E em relação ao artigo 15, colega, eu diria que eu sou totalmente contrário a posição do colega, explicando por quê. Trata de um projeto de habitação social, colegas. Então, se for para logo na frente vender, alugar e gere rendimentos, mesmo que a pessoa vá vender, vai quitar para fazer a venda, existe muito recurso subsidiado aqui por parte do município. Nós estamos aqui, colegas, subsidiando os lotes a R$23 mil. Hoje, no mesmo local, no Alto da Lagoa, tem lotes sendo comercializados a R$100 mil. Então, eu acredito que seria de uma imprudência muito alta nossa nós modificarmos o artigo 15 aqui do projeto de lei, onde eu concordo plenamente que quem for beneficiado, realmente ele deva se comprometer em ficar com o lote durante os 20 anos, que é o prazo que está sendo concedido aqui pelo município, onde eles vão ter uma parcela aqui de aproximadamente, vamos fazer um cálculo aqui um cálculo de padeiro, como se diz, de aproximadamente R$200 de parcela. Então, é algo realmente como nunca antes aconteceu aqui no nosso município, e eu defendo, então, né, o meu posicionamento já antecipadamente aqui é que eu sou contrário à alteração também desse artigo 15, em virtude de realmente ele buscar beneficiar pessoas de baixa renda e que talvez não teriam acesso a uma outra forma de adquirir a sua residência, a sua habitação, se não fosse nesse formato. Porque logo que a gente começar a abrir exceção, pode acontecer que as pessoas começarem a comercializar, e aí nós não teremos mais controle sobre
sobre essa situação e se perde a essência do projeto. Então, colegas vereadores, seria basicamente essas as minhas colocações. Aqui falar também sobre a forma de parcelamento. O município aqui, a proposta que vem pelo executivo, não há cobrança de juros, né? Então há apenas a correção monetária, né, pelo IPCA, que nos últimos 12 meses deu 4,76. Então isso vai dar um impacto muito insignificante, né, nas parcelas. E é uma forma de a gente conseguir aí, então, proporcionar às pessoas que tenham acesso à moradia e que talvez não conseguiriam ter acesso através de uma instituição financeira ou de outra forma. Então, acredito que o projeto ficou muito bom e acredito que é importante sim, colega, a gente, né, ter essa oportunidade aqui de expor ideias, de a gente conversar sobre esses projetos, né? Tanto nas comissões também, a gente sempre tem essa possibilidade de antecipar também essas conversas. Então a comissão é sempre aberta para isso, para escutar as opiniões dos colegas vereadores, mas eu não podia deixar aqui de colocar o meu posicionamento em relação a isso. Eu não faria alteração, senhor presidente, em virtude de não gerar diferenças também ao que foi proposto no projeto anterior, onde foi proposto 18 lotes à disposição, e também entendendo aqui que no meu modo de analisar o projeto, eu percebo que sim, famílias com pessoas com deficiência acabam sendo aqui beneficiadas. E eu acho que isso realmente é importante, a gente tem que ter o carinho para isso. Então, seria essa a minha opinião, colegas vereadores, e obrigado, senhor presidente. Eu acredito que o executivo teve assim um carinho muito grande na elaboração do projeto, até mesmo na pontuação, e certamente vai beneficiar aquelas pessoas mais necessitadas também, tá? Então, por isso, nós vamos votar o projeto da forma. Senhor presidente, a família com filho vai ter uma pessoa deficiente na família fácil. Tem como nós parar isso daí? Então conta 5 e mais 10 para o filho deficiente. Entendeu? Mas no anterior conta 5, mais 10. Conta mais, né? Mais. 20 pontos. Então, não pode ser pessoa de 15 também? Mais 10. Entendeu? Bom, a gente já discutiu antes, tá? Então vamos colocar em votação. Em votação, os vereadores que forem a favor do projeto permaneçam como estão, os contrários manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 003/2025. Projeto de lei do Executivo número 0013/2025 reabre até 31 de janeiro de 2025 o prazo previsto no artigo 16 da Lei Municipal número 1534 de 2022, alterado pela Lei Municipal 1004, declara de interesse social para fins de implementação do programa habitacional popular. Lotes urbanos de propriedade do município localizados no loteamento denominado Alto da Lagoa,
e autoriza o Executivo Municipal a alienar esses. Coloco em discussão o projeto de lei número 003/2025. Em discussão? Não havendo discussão em votação. Os vereadores que forem a favor do projeto permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda do projeto de resolução número 1/2020. Dispõe sobre autorização para convocação dos vereadores por meio eletrônico, WhatsApp e e-mail. Coloco em discussão o projeto de resolução número 001/2025. Não havendo discussão em votação. Os vereadores que forem a favor do projeto de resolução permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos os senhores, em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos, dou por encerrada a presente sessão extraordinária, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de março